Olá pessoal do Você Que Pensa, no vídeo de hoje vamos falar sobre o voto de Jefté e sobre a filha de Jefté. Essa passagem encontra-se registrada lá no livro de Juízes 11, espero que seja edificante para vocês. Jefté é chamado pelos anciãos de Gileade para ser chefe do povo e lutar contra os amonitas, um povo inimigo. Então, antes da luta, Jefté acaba fazendo um voto, como encontra-se registrado a partir do verso 30 de Juízes 11. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Há uma controvérsia em relação a esse voto de Jefté. Ele diz que aquele que primeiro saísse à porta da sua casa, voltando ele vitorioso, esse seria do Senhor e ele seria oferecido em holocaustos. A Bíblia de Genebra, por exemplo, em seu comentário, diz que Jefté fez um voto precipitado, acabando por ter que matar sua própria filha. Esse é um dos comentários, dos entendimentos sobre essa passagem. Mas existe um posicionamento diferente. O Dr. Joel Bick entende que o sacrifício, o holocausto, não foi no sentido de matar a filha, mas em dedicá-la ao Senhor. Um dos motivos que fazem alguns teólogos estudiosos acreditarem que Jefté sacrificou a própria filha, tirando a sua vida, é a reação dele. A partir do verso 35 diz: quando a viu, rasgou as vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz volta ao Senhor e não tornarei atrás. Essa palavra de Jefté, de lamento, faz com que os estudiosos entendam que realmente ele teria que matar ela, porque o voto foi nesse sentido, sacrificar, tirar a vida. O Dr. Joel Bick, em seu livro Viver Cristão Contagiante, no seu primeiro capítulo, fala sobre a vida, sobre a filha de Jefté, essa submissão, a submissão da filha de Jefté, que a gente vê que a fala dela, a resposta dela em relação a isso, a fala do pai, é surpreendente, digamos, Ela disse: pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então a filha, ela voluntariamente, sem o pai precisar usar muitos argumentos para convencê-la de que o sacrifício, que o holocausto será feito, ela submete ao Senhor. Ó, meu pai, faz de mim conforme o teu voto, porque o Senhor te entregou teus inimigos nas tuas mãos. Só que a filha de Jefté, ela acaba fazendo um pedido um pouco assim estranho à primeira vista. Ela pede, a gente vai ver a partir do verso 37 de Juízes 11, diz assim: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Então, o pedido dela é para lamentar pela sua virgindade. Então a gente pode fazer uma análise. Como uma pessoa que está para morrer, a morte iminente, vai chorar pela sua virgindade. E a partir disso que o Dr. Bick, em seu livro, vai falar algumas razões para acreditarmos, razões essas contidas na palavra: o sacrifício não foi a morte, mas sim uma dedicação ao Senhor. E um dos motivos que o Dr. Bick usa é que a palavra do Senhor condena o sacrifício de pessoas. Lá em Deuteronômio, Levítico, existem passagens que falam, que condenam o sacrifício humano. E a Bíblia fala: o Espírito do Senhor estava sobre Jefté quando ele fez o voto. Que no verso 29 de Juízes 11 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito do Senhor impulsionaria Jefté a fazer um voto contrário à palavra do Senhor? É certo que não. Então esse é um dos motivos para acreditarmos que o voto não foi nesse sentido. Outro motivo também para acreditarmos que foi um sacrifício diferente é que a palavra holocausto em hebraico nem sempre significa sacrifício sangrento. Ela também pode significar dedicação total ao Senhor. E um dos principais motivos para acreditarmos em um tipo de holocausto, de sacrifício diferente, é que Jefté encontra-se arrolado entre os heróis da fé. Lá em Hebreus 11, a partir do verso 32, podemos ver que
Diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, enfim. Jefté é considerado digno de estar entre os heróis da fé, então isso é uma forma de crermos que ele foi um homem que temeu ao Senhor e não um pagão desprezível que violou a lei do Senhor, que matou a sua própria filha. O verso 39 de Juízes 11 também fala que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Todos esses textos, essas passagens nos mostram que o tipo de sacrifício de holocausto é um holocausto diferente, dedicar-se totalmente ao Senhor. Agora vamos falar mais um pouquinho especificamente sobre a atitude da filha de Jefté. Essa jovem que submeteu, fez aquilo conforme o voto do seu pai, que se dispôs a ser sacrificada dessa forma, dedicando-se, sendo uma virgem perpétua, não se casando. A gente pode pensar, nossa, essa menina queria tanto se casar, porque vai chorar por 2 meses com suas companheiras nos montes, porque será virgem perpetuamente. Qual o real motivo desse seu choro? Será que todas as suas amigas já tinham se casado e ela queria também casar e estava triste, ia servir ao Senhor totalmente no tabernáculo? O que aconteceu? Pelo texto nós podemos compreender, pela que diz a palavra, que a preocupação da filha de Jefté estava de certa forma à parte dela. Ela não estava preocupada porque não teria filhos ou que não teria um casamento feliz, mas ela estava preocupada com o aspecto de suscitar a descendência para o seu pai, já que o texto fala que ela era a sua filha única, o texto aponta isso, a esse aspecto, dela ser a filha única de Jefté. Diz assim, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Essa jovem estava preocupada com isso. Estava, de certa forma, sobre os seus ombros, que a descendência do seu pai não fosse exterminada, não viesse a existir, sendo ela a sua única filha. Certamente, se Jefté tivesse outros filhos, podemos entender que ela não se lamentaria dessa forma, por não poder suscitar descendência para o seu pai. O que podemos aprender com a filha de Jefté? Primeiramente que é essa submissão sem argumentos dela, quando ela ouve do pai que ela será oferecida em holocausto porque ele fez um voto e que não pode voltar atrás, ela não começa a argumentar, pai, eu sou sua filha única e a linhagem do Senhor que será exterminada. Não, ela se submete, diz que será feito conforme o voto que o seu pai fez ao Senhor. Outra coisa que podemos aprender também é não ter a nossa vida como preciosa em detrimento de outros aspectos que também são importantes, Ela poderia argumentar com seu pai a respeito da linhagem dele que seria exterminada, que não viria a existir, mas ela se submeteu e disse que seria feito conforme o voto, não teve essa consideração extrema pela sua própria vida, por aquilo que ela queria. Podemos ver na filha de Jefté Jesus Cristo, como toda a escritura fala sobre Jesus, podemos ver na filha de Jefté isso, podemos lembrar de Jesus Cristo através dela, em sua submissão, em se submeter a esse sacrifício, E alguns estudiosos gostam de citar o sacrifício de Jesus, a vida de Jesus Cristo em obediência ativa e obediência passiva, Podemos ver na filha de Jefté essa obediência passiva, se submetendo, fazendo aquilo que teria que ser feito, O voto não poderia ser violado, teria que ser cumprido e ela se submeteu a isso e podemos aprender essas coisas com essa jovem, Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha agregado, que tenha edificado, esclarecido alguma coisa em relação a esse texto e que se você gostou, curta, compartilhe. Espero que tenha sido edificante e até uma próxima.